és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está nos acompanhando através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Este domingo em que a Igreja comemora a festa da Santíssima Trindade. A Trindade Santa, um dos maiores dogmas da fé católica e que devemos levar em nosso coração, pois nela constam as três existências de Deus em uma única pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e onde um estiver, todos estarão. Por isso, iniciemos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade para que os nossos corações realmente se abram à palavra de Deus e as nossas ações sejam dirigidas à sua vontade, para que assim nós alcancemos a nossa salvação um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, inunde o nosso ser com os seus dons, para que possamos estar cada vez mais capacitados para viver a nossa fé, para testemunhar aos nossos irmãos o verdadeiro amor e a verdadeira misericórdia que Jesus veio nos revelar em seu sacrifício de cruz. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho deste domingo, onde a Igreja comemora a Santíssima Trindade, está em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Jesus nos revela um pouco mais do plano de salvação de Deus, ele catequiza um pouco mais os seus discípulos para que eles possam firmemente testemunhar tudo aquilo que Jesus realizou diante deles. Vamos com muita atenção ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os 11 discípulos voltaram a Galiléia, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando ouviram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Catecismo da Igreja diz o seguinte sobre a Santíssima Trindade. Dogma da Santíssima Trindade. A Trindade é uma. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. A Trindade é consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Então, a nossa fé cristã, baseada nos ensinamentos de Cristo, baseado em tudo aquilo que as Escrituras nos revelam, foi criado o Catecismo da Igreja, onde nos explica um pouco mais sobre no que devemos acreditar e no que não devemos acreditar. A Trindade Santa foi instituída por Deus
foi revelada por Jesus aos homens já no seu batismo, onde ele foi reconhecido por Deus como seu Filho amado, e o Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Ali ele se identifica como as três pessoas em uma só, Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós também fazemos parte desta Trindade Santa quando recebemos o nosso batismo. Nós também comungamos da mesma Trindade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Quando somos batizados, como o próprio Jesus ordena aos seus discípulos, ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, com a graça de Deus, nós também fomos batizados. E devemos preservar esse batismo em nossa vida, em nosso coração, conservando-o como é a nossa maior riqueza e a nossa maior garantia de um dia podermos estar junto de Deus no reino, na vida eterna. O batizado é um missionário que deve levar adiante toda a proposta que Jesus veio nos trazer, que Deus enviou o seu Filho para se sacrificar pelo mundo, para salvar o mundo das trevas do pecado. E é essa a missão que cada cristão recebe em seu batismo, que cada cristão recebe na sua crisma, quando confirma o seu batismo por livre e espontânea vontade, quando confirma a sua fé. Muitas vezes nós rezamos o creio e não observamos o quão sério é essa oração, o quanto ela nos deixa colaboradores experientes do reino de Deus, o quanto ela confirma a nossa fé diante de Deus. Rezamos dizendo que cremos em Deus Pai, que cremos em Jesus Cristo e que cremos também no Espírito Santo. E daí por diante que cremos na Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É assim que o cristão deve levar a sua fé, sempre atento aos ensinamentos de Jesus, ao cumprimento dos seus mandamentos e partilhando com os seus irmãos este amor e esta misericórdia que Jesus nos trouxe. Foi isso que Maria nos deixou como testemunho, que Maria nos deixou como um exemplo maior. Ela foi a maior anunciadora da chegada de Deus no meio dos homens, quando ela aceitou o desafio, a missão que o Espírito Santo lhe anunciou, que Deus havia lhe concedido a graça de ser a mãe do Salvador, daquele que traria a salvação para toda a humanidade. Olhemos sempre para o seu exemplo e nunca esqueçamos de implorar pela sua intercessão, pela sua intercessão junto a Deus, junto a Jesus, para que possamos sempre estar imitando os seus passos, estar seguindo o que Jesus nos ensinou e o que Jesus nos deixou como herança divina. A Trindade Santa que nos conduza sempre e que a Igreja sempre esteja fiel a este poderoso dogma e que nunca se perca nas ruínas do pecado que estão por aí, nos conduzindo a reavaliarmos nossa fé, a reavaliarmos o que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes somos tentados a pensar diferente de Jesus Cristo, e o cristão não pode ser de pensamento diferenciado daquele que nos ensinou, daquele que é o nosso maior mestre. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora com muita fé, com muita devoção, a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude.
Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, encerramos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Fiquemos todos com Deus e que a Santíssima Trindade sempre faça parte do nosso viver, sempre faça parte das nossas atitudes, da nossa maneira de pensar, do nosso jeito de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia e um santo domingo. De teu filho, as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia,